Sabe aquela ideia de que um único tiro pode literalmente incendiar o mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como um assassinato em 1914 deu início a um dos conflitos mais devastadores da história, a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que não só redesenhou o mapa do planeta, mas que deixou cicatrizes que a gente sente até hoje. E para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, vamos começar com um número. E que número? 10 milhões. Essa foi a quantidade de mortos só entre os militares. Pensa nisso. É uma geração inteira de jovens que foi simplesmente dizimada. Um trauma que marcou o século XX logo no seu comecinho. Mas é claro que por trás de um número tão frio como esse existem pessoas, histórias de verdade. Essas palavras, por exemplo, são de Edith Cavell, uma enfermeira britânica que foi executada por ajudar soldados a fugir da Bélgica. A frase dela é um lembrete poderoso de que, mesmo no meio da maior carnificina, ainda existiam atos de uma coragem e de uma humanidade que são difíceis de imaginar. Ok, mas como é que o mundo chegou nesse ponto? A verdade, gente, é que bem antes de 1914, a Europa já estava, sabe, prestes a explodir. Era um verdadeiro barril de pólvora. Só faltava mesmo a faísca. Vamos dar uma olhada nos ingredientes que prepararam o terreno para essa explosão toda. A receita do desastre tinha basicamente 4 ingredientes principais. Primeiro, uma competição feroz por colônias e recursos na África e na Ásia. As potências europeias estavam se estapeando por territórios. Depois, uma corrida armamentista maluca, todo mundo construindo navios, canhões, exércitos gigantescos. Some a isso um nacionalismo super agressivo, que botava lenha na fogueira das tensões. E, para fechar, uma ideia muito perigosa da época, o tal do darwinismo social, que basicamente dizia que a guerra era algo natural, uma luta entre os mais fortes e os mais fracos. E falando em nacionalismo, tinha duas correntes que batiam de frente o tempo todo. De um lado, o pan-germanismo, com a Alemanha querendo unir todo mundo que fosse de origem germânica. Do outro, o pan-eslavismo, com a Rússia se colocando como a protetora dos povos eslavos, como os sérvios. O choque entre essas duas forças transformou a região dos Balcãs num verdadeiro caldeirão. E para complicar ainda mais esse cenário, que já era tenso, a Europa inteira estava amarrada num sistema de alianças militares. De um lado, a Tríplice Aliança, com a Alemanha e Áustria-Hungria. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Grã-Bretanha e Rússia. Na prática, era um grande um por todos e todos por um. Se um país entrasse em briga, arrastava todos os seus aliados junto. Era a fórmula perfeita para que um problema local virasse uma guerra continental. Pronto. O palco estava montado. O barril de pólvora cheíssimo. Só faltava mesmo uma faísca para acender o pavio. E essa faísca veio num dia de verão, numa cidade chamada Sarajevo. A partir daí, gente, foi uma coisa de louco. Tudo aconteceu muito rápido. Dia 28 de junho, o arquiduque Francisco Ferdinando é morto. Um mês depois, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E aí, aquele sistema de alianças entra em ação como um efeito dominó. A Rússia se mobiliza para defender a Sérvia. Aí a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Em pouco mais de um mês, a Europa inteira estava pegando fogo. A expectativa na época era de uma guerra rápida. Sabe aquela frase, até o Natal a gente volta para casa? Pois é, só que a realidade foi brutalmente diferente. A guerra atolou, empacou na lama, no arame farpado e no sangue das trincheiras. O que aconteceu foi que o avanço parou e os exércitos começaram a cavar. E aí surge o que talvez seja o símbolo mais terrível desse conflito: a guerra de trincheiras. Eram quilômetros de valas onde milhões de soldados viviam em condições desumanas. E o espaço entre uma trincheira e outra era chamada Terra de Ninguém. Um nome que diz tudo. Olha, essa frase do historiador Eric Hobsbawm resume perfeitamente o horror que era aquilo ali. Os soldados viviam literalmente com ratos e piolhos. E quando vinha a ordem para atacar, eles tinham que sair da trincheira e correr em direção às metralhadoras inimigas, sabendo que a chance de sobreviver era mínima. A futilidade e a morte em massa viraram rotina. E o que tornava tudo ainda mais mortal era a tecnologia. A indústria, que antes produzia bens de consumo, agora estava focada em produzir morte em escala industrial. Metralhadoras que cuspiam centenas de balas por minuto, artilharia que destruía tudo a quilômetros de distância, gases venenosos, os primeiros tanques de guerra. Os campos de batalha viraram verdadeiros matadouros.
Mas, um ponto super importante. Essa guerra não foi feita só por homens lá no fronte. Foi o que a gente chama de guerra total. E isso quer dizer que a sociedade inteira foi mobilizada. Nesse cenário, as mulheres tiveram um papel que foi, assim, absolutamente fundamental e sem precedentes. Para ter uma ideia, esse número aí, 113 mil, são só as mulheres que trabalharam no campo, na Grã-Bretanha, no chamado Exército da Terra das Mulheres, garantindo que tivesse comida para todo mundo. E isso, gente, é só a ponta do iceberg do envolvimento feminino. Elas estavam em todo lugar, de verdade, nas fábricas de armamento, onde ficaram conhecidas como municionetes, montando bala, montando arma, nos hospitais, claro, como médicas, enfermeiras, arriscando a vida para cuidar dos feridos perto da linha de frente. E sim, até mesmo no campo de batalha, pegando em armas. Lembra daquela frase que a gente viu lá no comecinho, da Edith Cavell? Então, essa é a história por trás dela. Ela não apenas cuidava dos feridos, de todos os lados. Ela criou uma rede para ajudar soldados aliados a fugir. Ela arriscou e, no fim, deu a própria vida para salvar de outros. Sua execução virou um símbolo poderoso da resistência. E se alguém ainda acha que o papel da mulher era só de apoio, bom, essa pessoa precisa conhecer a história de Maria Boskareva, uma mulher russa que não só lutou, como organizou e liderou uma unidade de combate formada só por mulheres, o Batalhão da Morte. Elas lutaram de verdade nas trincheiras. A história dela quebra qualquer estereótipo. Ufa! Em 1918, a guerra finalmente acaba. O alívio foi geral, claro. Só que a paz que veio depois, bom, de pacífica ela não teve quase nada. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, deixou um rastro de amargura que teria consequências terríveis. E aqui está o pulo do gato para entender o que veio depois. A Alemanha foi simplesmente barrada na porta das negociações. Eles não negociaram nada, só receberam um documento e a ordem: assinem. Para os alemães, aquilo não foi um tratado, foi um diktat, uma paz imposta na marra, uma humilhação completa. E os termos, nossa, eram de esmagar qualquer país. O famoso artigo 231, a cláusula da culpa, forçou a Alemanha a assumir sozinha a responsabilidade pela guerra. Além disso, ela perdeu todas as suas colônias, teve seu exército reduzido a quase nada e foi proibida de ter armas modernas. E, para completar, foi condenada a pagar reparações de guerra astronômicas, que deixaram sua economia de joelhos por anos. E é aí que a gente chega na nossa reflexão final. Como pode um tratado que foi criado para garantir a paz acabar se tornando a semente de uma guerra ainda pior? A humilhação e a crise econômica que Versalhes impôs à Alemanha criaram um terreno perfeito para o surgimento do extremismo e de um sentimento de vingança. A paz punitiva acabou semeando o ódio, que apenas 20 anos depois levaria o mundo a uma catástrofe ainda maior.